Amigos, sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar de uma experiência de uma pessoa que foi escolhida por Deus e teve um ministério, talvez o mais difícil ministério que podia ser dado a alguém na situação que foi dado, e essa pessoa aceitou a determinação de Deus. É um exemplo para nós também que somos servos de Deus e que também, por vezes, somos requisitados por Deus a fazer coisas, e é um exemplo para nós, como nós devemos proceder, apesar de todas as dificuldades. Amém? Amém. Lucas 26 ao 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pessoal, a narrativa do Evangelho hoje nos mostra a anunciação de Maria, o anjo, o mensageiro de Deus, o Espírito de Deus que tem esse ministério de trazer a mensagem de Deus, vem falar com a Maria. Mas nós vemos isso e pensamos assim: puxa, mas em que situação, qual era a dificuldade de Maria? Maria, você pode ver que no final do versículo ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Essa declaração, ela aceita totalmente o desígnio de Deus, a missão que Deus havia dado a ela de ser a mãe do Messias, o Messias esperado por várias gerações, anunciado por todos os profetas que vieram antes. O Messias, ela seria a mãe do Messias. Ela, uma pessoa simples do povo, uma mulher solteira, virgem, e o anjo anuncia a ela que ela seria a mãe do Messias. Olha, então vamos tentar entender o que significava na época de Maria essa missão, esse ministério que ela recebeu do anjo e aceitou sem titubear. Tamanho era a confiança dela em Deus e nos desígnios de Deus. Mas vamos tentar entender o que significava. Pela lei, uma mulher pega em adultério, ela seria apedrejada, seria condenada à morte. Levaria vergonha à família dela. E Maria, ela ficaria grávida, e ela era a noiva de José. Ela perderia também o seu noivado e não poderia se casar mais. Teria seu nome manchado. E ela ficaria grávida do Messias. Era uma missão muito difícil. Ela deveria ser mãe daquele que foi gerado por Deus para nos salvar, a mãe do Messias. O ministério talvez mais difícil de todos os tempos, o mais complicado, e ela não titubeou nem por um momento e aceitou: faça-se em mim a vontade do Senhor, porque eu sou serva do Senhor. E quantas vezes nós também sentimos que Deus requer de nós alguma missão, algum ministério, que nós podemos falar do Evangelho a alguém que esteja doente. Eu mesmo tive a oportunidade
e não falei, não é? Porque nos falta aquela percepção, sentir que realmente as pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir a boa nova, os ensinos de Jesus. E Deus requer de nós, muitas vezes, que nós vamos socorrer uma pessoa com um remédio, socorrer uma pessoa com algum alimento, com algum dinheiro, com uma palavra. E isso são ministérios difíceis também, porque às vezes nós não temos recursos, estamos cansados, queremos ir para casa dormir, descansar, ver televisão, e esses ministérios requerem de nós um esforço a mais. Mas quem está dentro da vontade de Deus sabe que nenhum ministério que Deus dá é fácil. Mas nós também devemos saber que, apesar das lutas, Deus nos socorrerá. Tenhamos o coração aberto para saber o que Deus quer de nós. Sejamos uma árvore frutífera para o reino de Deus. Vamos dar frutos, vamos levar às pessoas amor, levar o Evangelho, levar alguma ajuda, vamos levar aquele amor que Deus quer que nós tenhamos, porque esse é o ministério de todos nós. E vamos ter o coração aberto para saber o que Deus requer de nós, porque Maria, ela teve essa coragem, essa confiança em Deus, e na presença do anjo, mensageiro espiritual de Deus, ela teve essa coragem de dizer: aqui está a serva do Senhor. Ela se colocou na posição de serva, e o Deus como seu Senhor. Se Deus queria que ela fizesse, ela receberia em seu ventre o Messias, ela receberia Jesus, o Cristo, ela receberia o Salvador, o Mestre, aquele que veio mudar o mundo, veio nos salvar, e ela receberia em seu ventre, com todos os riscos que pudesse acontecer. E depois ela teve que, juntamente com José, que, avisado em sonho, a recebeu como esposa, e juntamente com José puderam criar o Cristo na sua infância, na sua meninice, e ter esse ministério tão difícil que seria acolher o Filho de Deus, né, e criá-lo, até que ele pudesse desenvolver a idade adulta e começar o seu ministério. Não existe um ministério tão bonito e tão difícil como essa serva de Deus, chamada Maria, que foi agraciada por Deus, porque, apesar de ser um ministério tão difícil, é uma honra, talvez não, com certeza, nenhuma mulher recebeu uma honra tão grande de receber em seu ventre o Filho de Deus e gerar essa criança tão bendita que nos salvaria. Vamos ter o coração aberto, os olhos abertos para saber o que Deus requer de nós. Vamos ser ativos, dar frutos para Deus. Vamos ser pessoas que deem bons testemunhos, bons exemplos. Vamos obedecer à voz de Deus. Senhor, ali está precisando de uma palavra, eu vou tentar falar. Eu vou tentar anunciar a tua palavra. Eu vou tentar falar de ti, não falar de religião. Nós temos a nossa religião que é boa, mas nós devemos falar de Jesus. Jesus, falar do Evangelho. E depois as pessoas seguem a religião que elas mais se identificam. Mas o importante é falar de Jesus, do Evangelho, da salvação, do amor de Deus, o que Deus requer de nós. Vamos aceitar esse ministério e fazer de coração aberto, fazer com amor. Amém? Amém. Então, amigos, nós vimos nessa passagem que ministério importante, bonito e difícil também que Maria recebeu. E nós sabemos que Deus deu o dom, deu um ministério para cada um de nós. Então nós precisamos estar assim, em sintonia com Deus, ligados com Ele, em comunhão, para a gente poder entender o que é que a gente deve fazer e a hora, não perder nenhuma oportunidade. Amém? Nós estamos vivendo 2020, então um ano assim, vamos dizer, meio atípico, diferente, né? Com muita dificuldade, temos aí essa questão do coronavírus, que até agora ninguém sabe exatamente como é que é, tal. Temos as instruções, nós devemos segui-las, né? Nos prevenir, devemos fazer a nossa parte.
O que está na nossa mão nós devemos fazer. E tem pessoas que estão assim muito desesperadas, muitos estão em pânico. Então, o que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, eu creio que orar por todos, né, por nós mesmos, pedir a Deus que nos oriente de como a gente pode ajudar essas pessoas que estão em pânico, estão desesperadas, com uma palavra, com oração, de repente uma ajuda financeira, uma ajuda com algum tipo de coisa material, eu não sei. Devemos nos consagrar a Deus e Deus vai nos mostrar exatamente o que devemos fazer nessa situação, nessa situação que estamos vivendo, que o mundo está passando, né? Então, assim, devemos entender o que Deus quer ensinar, o que Deus está querendo ensinar com tudo isso aí. Por exemplo, nós aqui estamos tentando ficar mais em casa e tal. Será que ficar em casa não é um momento bom para você meditar mais nas coisas de Deus, ler a Bíblia? Quando tá tudo bem, a gente, vamos passear, não é errado passear, a gente gosta, nós gostamos bastante. Mas será que não dava para aproveitar esse momento diferente, vamos dizer assim, para meditar mais nas coisas de Deus? A vida é muito corrida, né? Então você vê que tem crianças e adolescentes, jovens que essa semana já não terão aula. Será que a gente não pode dedicar mais tempo com a família? Por exemplo, à noite, antes de dormir, para ler um trecho do Evangelho, fazer oração, orar por outras pessoas. Será que não é uma oportunidade que a gente está tendo de melhorar espiritualmente? Vamos pensar em tudo isso. Todos nós temos um ministério. E eu tenho pensado muito nisso. É um momento de mais consagração, um momento de reflexão. Não vamos ficar desesperados. Nós vamos buscar mais a Deus. Exercitar a nossa fé. Então, se você tem um pedido de oração, eu peço que coloque nos comentários. Nós vamos passar para o caderno, nós vamos orar. E peço também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Converse mais sobre o Evangelho, compartilhe mais vídeos. Agora pode ser que as pessoas tenham mais tempo de ouvir a palavra de Deus e estar mais alinhado com o Espírito Santo. Amém? Então, antes de terminar, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos pelas bênçãos, por essa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê direção sobre o nosso ministério, para que possamos exercê-lo com dedicação, com amor ao Senhor em primeiro lugar e ao próximo. Que como Maria, nós realmente possamos dizer, aqui estamos, que se cumpra em nós a Tua vontade, que seja assim, Senhor. Obrigada por tudo, pedimos que venha abençoar essa semana, cada pessoa que está ouvindo, que todos, Pai, possam se sentir protegidos e perceber a Sua presença na vida de cada um. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, tchau, pessoal. Até o próximo, se Deus quiser.